Não, eu agradeço a Vossa Excelência, tinha ficado claro, sim, no voto de Vossa Excelência. Ministro Roberto Barroso, com a palavra para voto. Presidente, eu começo a minha manifestação cumprimentando todos os eminentes advogados, eminentes profissionais que se manifestaram, tanto a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, como o eminente advogado, doutor José Roberto Batóquio. Cumprimento o eminente ministro Luiz Edson Fachin pelo seu voto, o ministro Gilmar Mendes e agora o ministro Alexandre de Moraes. A hipótese, presidente, é de um habeas corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva. Na sessão anterior de julgamento, ficou decidida a questão do conhecimento ou não, a minha posição ficou vencida e, portanto, estamos aqui tratando do conhecimento. Gostaria de dizer, logo de início, como disse na sessão passada, que não me é indiferente o fato de se tratar aqui de um habeas corpus impetrado por um ex-presidente da República, por Luiz Inácio Lula da Silva. E mais do que isso, de um presidente que deixou o cargo com elevados índices de aprovação popular e que presidiu o país em um período de relevante crescimento econômico e de expressiva inclusão social. Não é, no entanto, o legado político do presidente que está aqui em discussão. O que se vai se decidir é se aplica a ele ou não a jurisprudência que este tribunal fixou e que, em tese, deve se aplicar a todas as pessoas. Portanto, eu acho que esse julgamento é, na verdade, um teste importante para o sentimento republicano, para a democracia brasileira e para o amadurecimento institucional, que é a capacidade de assegurar que todas as pessoas sejam tratadas com respeito, consideração e igualdade. O nosso papel aqui, árduo como possa ser, e muito acima de sentimentos pessoais, é o de assegurar a razão pública, de assegurar a razão da Constituição por sobre as paixões políticas. Também queria deixar claro, logo ao início do meu voto, que o Supremo Tribunal Federal não funciona aqui como uma nova instância de julgamento, uma quarta instância do julgamento que se iniciou na 13ª Vara Criminal de Curitiba e passou pelo Tribunal Regional da 4ª Região. Não é o mérito da decisão que está sendo discutido. Portanto, o Supremo Tribunal Federal não está julgando se há provas adequadas, se o julgamento de condenação foi certo ou errado. Não é essa a matéria que está em discussão. Isso deve ser discutido em outro tipo de procedimento. O que nós estamos analisando aqui é um habeas corpus impetrado contra uma decisão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, como frisou o ministro Luiz Edson Fachin, que, em cumprimento da decisão, em cumprimento da orientação do Supremo Tribunal Federal, determinou que, após a condenação em 2º grau de jurisdição, a decisão poderia ser prontamente executada. Portanto, como frisou o ministro Alexandre de Moraes, é preciso, de fato, saber se esta decisão do Superior Tribunal de Justiça contém ilegalidade ou abuso de poder, porque esses são os fundamentos que justificam a impetração do habeas corpus constitucional. E, portanto, o ministro Fachin tentou cingir a questão ao que ela verdadeiramente deveria ser. Saber se o Superior Tribunal de Justiça cometeu uma ilegalidade ou um abuso de poder ao aplicar a um caso concreto a orientação do Supremo Tribunal Federal. Para parodiar
um ilustre ex-integrante desse tribunal, a resposta é chapadamente não. Cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal não é, por evidente, cometer ilegalidade e, menos ainda, abuso de poder. Portanto, eu também penso que seria possível, como propôs o eminente relator, parar a discussão aqui, porque esta é verdadeiramente a matéria do habeas corpus. Porém, por muitas circunstâncias, se tornou inevitável ir um pouco além e debater a questão de fundo. E, portanto, não é possível escapar da discussão de ser ou não ser legítima a execução de condenações criminais depois da decisão de segundo grau, ou seja, depois da decisão dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais. E, portanto, eu passo a enfrentar, porque inevitável e previsível, essa questão. Os antecedentes dessa controvérsia na legislação, eles vão lá atrás, como lembrou o ministro Alexandre de Moraes. Desde 1941, se entende pacificamente que é possível. Aliás, na redação do artigo 637 do Código de Processo Penal, o recurso extraordinário, aí entendidos o extraordinário e o especial, não tinham efeito suspensivo. Como de resto não tem, até porque esse dispositivo 637 continua lá no Código de Processo Penal e nunca foi retirado, nem considerado não recepcionado e menos ainda foi revogado. Apenas a decisão do Supremo em 2009 modificou o seu sentido e alcance. Mas só para lembrar, portanto, que de 1941 até 2009 se praticou o entendimento de que era possível o cumprimento da pena depois da decisão de segundo grau. Mais do que isso, o artigo 594 do Código Penal impunha o recolhimento à prisão para apelar da decisão de primeiro grau. Portanto, por boa parte do período de vigência do Código de Processo Penal e da própria Constituição de 1988, o réu tinha que se recolher preso para apelar da decisão de primeiro grau. Esse dispositivo veio a ser formalmente revogado em 2011 e, de fato, foi atenuado por decisões jurisprudenciais. E, quando em 2011 se introduziu o artigo 283 ao Código de Processo Penal, que basicamente, a meu ver, reproduz a estrutura constitucional dessa matéria, quando veio ao plenário, nas AD6, 43 e 44, essa questão, o Supremo claramente disse que o artigo 283 do Código de Processo Penal não impedia a execução provisória. Portanto, salvo o curtíssimo período entre 2009 e 2016, sempre se entendeu que era possível a execução da decisão, sendo que na maior parte do período se entendia que era possível a execução depois da decisão de primeiro grau, e não apenas da decisão de segundo grau. E aí, no Supremo Tribunal Federal, nós temos esta oscilação jurisprudencial que ficou conhecida. De 1988 a 2009, desde 41, mas sob a Constituição de 88 até 2009, se entendia pacificamente, com uma ou outra posição divergente nesse plenário, que era possível a execução. Em 2009, vem a decisão do ministro, da relatoria do ministro Eros Grau no HC 84.078, que aí passou a interpretar este dispositivo da Constituição, o artigo 5º, inciso 57, como sendo uma regra absoluta que vedaria, em qualquer circunstância, a execução provisória da pena. Este entendimento, fixado em 2009 pelo acórdão conduzido pelo ministro Eros Grau, foi revisto também em habeas corpus em 2016 por 3 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, como observou o ministro Alexandre de Moraes.
Primeiro, no HC 126.292, da relatoria do queridíssimo e saudoso ministro Teori Zavascki, que foi julgada em 17 de fevereiro de 2016, no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44, julgadas em 5 de outubro de 2016, e depois, em repercussão geral, também levada a plenário virtual pelo ministro Teori Zavascki, em reafirmação de jurisprudência. Portanto, há uma repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal nessa matéria e uma negativa de cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. De modo que não há nenhuma dúvida de qual seja o direito prevalecente neste momento, nesta matéria, no Brasil, de novo a confirmar o acerto da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião em que nós mudamos a jurisprudência, com o meu apoio e minha participação intensa, eu sustentei a tese, que me parece doutrinariamente correta, de que ocorreu uma mutação constitucional, que é a tese que eu penso, em boa teoria constitucional, justifica uma mudança de interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal. As normas constitucionais, elas têm, em última análise, o sentido e o alcance que lhes dá o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal muda a sua interpretação, ele, em última análise, está mudando o sentido e alcance daquela norma constitucional. Essa é a figura que, em doutrina, se denomina mutação constitucional. Quando é que se tem uma mutação constitucional? Quando, houve uma mudança relevante na realidade social. 2, houve uma mudança na compreensão do direito. 3, pelos impactos negativos que uma determinada interpretação tenha produzido no mundo real. E é muito fácil identificar pelo menos 3 impactos devastadoramente negativos que a interpretação do Supremo Tribunal Federal, a partir de 2009, com diversos votos vencidos, inclusive da ministra-presidente, produziu sobre a realidade fática. A começar, deu-se um poderoso incentivo à interposição infindável de recursos procrastinatórios. Condenou-se a advocacia criminal ao papel, que se o sistema permite ela desempenha, de interpor recurso incabível atrás de recurso incabível para impedir a conclusão do processo e gerar artificialmente prescrições. Essa foi a primeira e devastadora consequência que faz um mal à advocacia. É um erro achar que o direito penal deva ter esse papel de fazer processo durar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não é em nenhum lugar do mundo é assim. E não deveria ser o papel da advocacia. O segundo impacto extremamente negativo foi sobre a seletividade do sistema punitivo brasileiro, do sistema penal brasileiro, que tornou muitíssimo mais fácil prender um menino com 100 gramas de maconha do que prender um agente público ou um agente privado que desviou 10, 20, 50 milhões. Esta é a realidade do sistema penal brasileiro. Ele é feito para prender menino pobre e não consegue prender essas pessoas que desviam por corrupção e outros delitos milhões de dinheiros, que matam as pessoas. O desvio mata as pessoas. Gente que morre na fila da saúde, gente que não recebe educação, gente que morre na estrada que não sofreu a reforma, gente que anda enlatada em transportes públicos de má qualidade, tudo dinheiro desviado pela corrupção, e não se consegue pegar essas pessoas, e não vai se conseguir, se nós mudarmos isso hoje. E, em terceiro lugar, a consequência negativa da decisão de 2009 é o descrédito do sistema de justiça penal junto à sociedade, pela demora quase perene nas punições e pelas frequentes prescrições, gerando, não é uma sensação de impunidade, é impunidade mesmo. Essa história que tem 750 mil presos, nós prendemos muito e prendemos mal, é um lugar comum, mas é absolutamente verdadeiro.
30% da população carcerária são presos não violentos por delitos associados a drogas, outros tantos presos por furto. Mais de 50% da população carcerária não está presa pelos dois crimes que afligem a sociedade brasileira, pelas duas mazelas que afligem a sociedade brasileira: violência e corrupção. Por violência tem um tanto preso por roubo, um número bem menor preso por homicídio e uma quantidade presa por estupro. Por corrupção, não tem nem estatística, dá menos de 1%, dá 0, alguma coisa por cento. Portanto, nós não prendemos os verdadeiros bandidos no Brasil. Portanto, 3 consequências devastadoras da decisão de 2009. Incentivo à recorribilidade procrastinatória, aumento da seletividade do sistema e descrédito junto à população, que, eu repito, não é sensação de impunidade, é impunidade de verdade que a gente vê a olhos vistos trafegando na rua. E por essa razão, por esse conjunto de razões, é que este Tribunal Pleno mudou esse entendimento de efeitos devastadoramente negativos sobre a sociedade brasileira. Pois bem, de 2016 para cá, não aconteceu nenhuma mudança relevante na realidade fática, nem na compreensão do direito, e como o ministro Alexandre de Moraes acaba de afirmar, e havia sido objeto de um artigo doutrinário do professor Ivar Hartmann, da Fundação Getúlio Vargas, a decisão não produziu impacto mínimo sobre o sistema carcerário. Não houve aumento do índice de encarceramento por causa da nossa decisão? Absolutamente nenhum. E, portanto, por que razão nós mudaríamos isso agora? Se não houve mudança na realidade fática, se não houve mudança na compreensão do direito, se não houve impacto negativo sobre a vida real, mudar para quê? Pior, mudar para quem? Os exemplos das disfunções do sistema, eles são tantos, que eu gostaria de lembrar alguns deles, sem citar o nome das partes. Houve o caso célebre do jornalista, que matou a namorada com um tiro pelas costas por motivo fútil. Foi julgado e condenado pelo tribunal do júri e continuava livre 10 anos depois do julgamento. O pai da moça, o pai da vítima, devastado pela dor, deu a seguinte entrevista: um dia eu liguei para a casa dele, do assassino, e disse: você vai morrer igual a um frango. Eu vou cortar o seu pescoço. E prossegue o pai da moça, da vítima: eu sonhava em fazer justiça por mim mesmo. Era só pagar R$5.000 a um pistoleiro. Quem tirou essa ideia da minha cabeça foram os advogados. Fecho aspas. Um sistema penal que não funciona com um mínimo de efetividade desperta os instintos de se realizar justiça com as próprias mãos. Nós regrediremos ao tempo da vingança privada. Outro caso, o do senador, ex-senador da República, condenado pelo desvio de 169 milhões. 169 milhões. Basta pensar o que dá para fazer de bom na vida com essa quantidade de dinheiro. Depois os fatos ocorridos em 92, depois da interposição de 34 recursos, a decisão finalmente foi cumprida em 2016, quando ele veio a ser preso. E durante todo este período, já condenado, circulou livremente em carros de luxos, em restaurantes e dando gorjetas fartas. Um sistema judicial que não funciona faz as pessoas acreditarem que o crime compensa. O caso do jogador de futebol. Em dezembro de 1995, um conhecido jogador de futebol
saindo da balada, embriagado, dirigindo o seu carro importado, provocou um acidente e a morte de 3 pessoas. Foi condenado em outubro de 99 a uma pena de 4 anos e meio de prisão. Homicídio culposo, pena relativamente modesta pela morte de 3 pessoas. Seus advogados entraram com nada menos do que 21 recursos apenas no Superior Tribunal de Justiça e outros tantos no Supremo. Em 2011, o ministro Joaquim Barbosa declarou a prescrição da pena. O caso até voltou para mim, eu não concordei e a questão aguarda pauta para plenário. Mas as famílias das 3 vítimas podem assistir, sem grande dificuldade, pela televisão, o jogador fazendo os comentários nos jogos de futebol. Portanto, além da perda, tem que conviver com o sofrimento da mais absoluta impunidade. Há casos bizarros, como o do suplente de deputado federal que matou a titular do cargo para ocupar a sua vaga. Veja, contratou pistoleiros que mataram a deputada, seu marido e 2 outras vítimas, num episódio conhecido como Chacina da Gruta. O crime aconteceu em 98. O réu aguardou em liberdade pelo julgamento, que só ocorreu em 2012, 13 anos depois dos fatos. Ele foi condenado a 103 anos e 4 meses de reclusão. E aí se deu a prisão preventiva finalmente. Ele recorreu da decisão e o recurso especial se encontra pendente de julgamento até hoje no Superior Tribunal de Justiça. De modo que, se tivesse que esperar o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, um homicídio, coisa de facínora, ocorrido em 1998, em 2018 ainda estaria aguardando o julgamento do Superior Tribunal de Justiça. E aqui 2 conclusões que eu acho imprescindíveis se tirar desse caso. Uma nós já resolvemos na primeira turma, que é o entendimento de que condenação pelo tribunal do júri tem execução imediata. Porque o júri é soberano e o ministro Toffoli manifestou esse entendimento, eu decidi assim na primeira turma, o ministro Alexandre também já decidiu assim, e acho que esse é um entendimento que vem se consolidando por evidente. O sujeito não pode matar alguém, ser condenado pelo júri e continuar morando na mesma casa, na mesma comunidade da vítima. É uma vergonha, é uma afronta ao senso mínimo de justiça de qualquer pessoa. A justiça, eu penso, está para a alma como a alimentação está para o corpo. A gente tem que ser capaz de saciar essa demanda. Não é com espírito punitivo, sou contra vingadores mascarados, sou contra punitivismos em geral, é preciso cumprir o devido processo legal e respeitar o direito de defesa. Mas isso é muito importante se estabelecer no Brasil, porque as palavras perderam o sentido. Devido processo legal não é o que não acaba nunca. E garantismo não significa que ninguém nunca é punido por coisa nenhuma, não importa o que tenha feito. E, portanto, é preciso restabelecer o sentido de devido processo legal e o sentido do que seja garantismo. Depois veio o caso da missionária Dorothy Stang, missionária norte-americana morta aos 73 anos por pistoleiros a mando de um fazendeiro da região. Em 2005, o júri se realizou em 2013, com muitas idas e vindas, e aí se deu a condenação em 1º grau. Porque se não tivesse sido preso preventivamente, estaria solto até hoje. E, portanto, um sistema de justiça criminal que não funciona desmoraliza o Brasil perante a comunidade internacional também. Ministro Luiz Roberto. Pois não? Eu comungo de todas essas manifestações de Vossa Excelência. E, como inclusive Vossa Excelência fez referência, entendo que quando há a decisão do júri, por mandamento constitucional de soberania do júri, é um escárnio mesmo o cidadão condenado sair livre. Por quê?
A família da vítima, geralmente, inclusive, está ali, acompanhando o Estado fazer justiça em nome dela, para que não haja a realização de justiça pelas próprias mãos. Mas a questão do homicídio no Brasil vai muito além do Poder Judiciário. Porque, veja bem, em 2016, 60 mil casos de morte violenta no Brasil. Grande parte dessas mortes, mais de 30 mil, homicídios. Nem 8% é apurado. Nem 8%. Ou seja, isso é culpa do Poder Judiciário? O Poder Judiciário não faz investigação. Veja a questão da Marielle, já vai para 1 mês. E os outros de 60 mil mortos por ano? O Brasil está entre os 10 países mais violentos do mundo. Se pegar os últimos 10 anos, isso chega a mais de 500 mil de homicídios. É mais do que guerra do Iraque, é mais do que guerra na Síria. Nós vivemos num país extremamente desigual, sim, como Vossa Excelência disse. E um país que não olha para os desvalidos, que não olha para as suas favelas, um país que não olha para os seus pobres. Onde? E que são as grandes vítimas desses homicídios. São as grandes vítimas. Cadê a descoberta destes homicídios? Senhora Procuradora-Geral da República, onde está a resposta de se descobrir milhares, dezenas de milhares de homicídios que não têm denúncia apresentada ao Poder Judiciário? Vossa Excelência, de uma maneira bastante franca e declarada, está apontando equívocos das nossas aplicações no âmbito do júri, no Poder Judiciário. Mas não vão a júri nem 5% dos homicídios no Brasil, porque não há investigação e não há denúncia. E investigação e denúncia é responsabilidade de polícia e de Ministério Público e não de juiz. Muito obrado, ministro Dias Toffoli. Eu agradeço. Queria, se Vossa Excelência me permite afirmar que eu entendo a indignação até que é de todo brasileiro, mas o que é grave para nós, a parte que nos cabe, é exatamente o que vem de dizer o eminente relator ao afirmar que os que já chegaram ao Poder Judiciário não vão a júri no tempo devido, ou quando vão, não tem o cumprimento da decisão. Pior ainda, porque num dos exemplos citados pelo eminente ministro Barroso, era réu confesso. Confessou que matou a menina com um tiro por trás, foi a júri depois de muito tempo e saiu de lá ainda sem cumprir. Exatamente por isso eu acho a referência importante, como Vossa Excelência. A observação do ministro Toffoli é totalmente pertinente e extremamente relevante. O número de homicídios no Brasil, eu até estudei isso com uma palestra ontem no ILANUD, que é o Instituto para a América Latina, para a Prevenção, são 66 mil homicídios. O Brasil é o país de maior número de homicídios no mundo, não é um dos 10 nesse momento, é mais do que a guerra da Síria. É impressionante. E como observou o ministro Dias Toffoli, são pobres, negros, e geralmente morte violenta por arma de fogo. É uma tragédia brasileira. E acho que é preciso reequacionar o problema da polícia com aparelhamento, com treinamento, dando dignidade, dando apoio. O Brasil ainda trata a atividade policial como se fosse uma atividade menor. O juiz é muito importante, o promotor é muito importante, a polícia é um equívoco. E, portanto, eu acho que tem que ter a mesma distinção e a mesma dignidade para que se possa cobrar da polícia. Mas, neste momento, eu não estou propriamente tratando do problema da polícia. Portanto, eu estou enfrentando as mazelas do próprio judiciário. Uma delas nós decidimos na primeira turma, 3 semanas atrás, o caso do propinoduto do Rio de Janeiro. Um grupo de fiscais da Fazenda, liderados pelo subsecretário adjunto, entre os anos de 99 e 2002, desviaram 34 milhões de dólares para contas na Suíça. Confirmando um pouco as dificuldades de investigação brasileiras, nós ficamos sabendo do desvio porque o banco na Suíça achou que tinha alguma coisa errada e mandou avisar as autoridades brasileiras.
na época, portanto, um dinheiro correspondente a 100 milhões de reais, desviados por um grupo de fiscais. Os fatos ocorreram entre 99 e 2002. A sentença condenatória de primeiro grau foi em 2003, célere como a vida deveria ser. A sentença de o acordo no segundo grau demorou um pouco mais e foi de 2007, eram muitos réus. Mesmo assim, em 2007 houve a condenação. O recurso especial de um dos principais condenados só veio a ser definitivamente julgado após terceiros embargos de divergência incabíveis, embargos de declaração, em 2016. Portanto, 9 anos depois da decisão de segundo grau, o Superior Tribunal de Justiça julga a matéria e declara prescritos, por evidente, quase todos os crimes: evasão de divisas, prestação de declaração falsa à autoridade fazendária e associação criminosa. Só sobrou lavagem de dinheiro. E aí o Superior Tribunal de Justiça mandou executar prontamente, houve uma cautelar já no Supremo suspendendo a execução, a segunda turma restabeleceu a execução. Mas vejam, fatos ocorridos em 99 a 2002, em 2018, nós julgamos, a decisão do STJ ainda vai transcorrer o recurso extraordinário, ou seja, quem sustenta que tem que esperar o trânsito em julgado, tem que ter em mente que o crime ocorrido entre 99 e 2002, em 2018 ainda não vai ter sido julgado. E um último exemplo que estava no jornal ontem, e é precisamente o caso que marcou a virada jurisprudencial do Supremo. O jornal O Globo de ontem, em matéria da jornalista Cleide Carvalho, expôs a história do fazendeiro, que foi o pivô da virada da jurisprudência em 2009. Em 91, numa feira agropecuária, por ciúme, por motivo fútil, deu 5 tiros em um jovem de 25 anos. Foi julgado pela primeira vez pelo Tribunal de Júri, foi anulado. Em março de 2001, 10 anos depois do fato, ele foi condenado a pena de 7 anos e 6 meses, por ter dado 5 tiros em um jovem. Deixando de lado a pena risível para um homicídio, o fato é que o Tribunal de Justiça determinou o cumprimento da pena, mas aí houve recursos para o STJ. A partir daí, como é rotina para quem tem dinheiro para pagar advogado e impedir a realização da justiça, ele recorreu ao Superior Tribunal de Justiça sucessivamente. O processo passou por 3 ministros, até que a ministra Maria Tereza Assis Moura, a excelente ministra Maria Tereza Assis Moura, finalmente rejeitou o recurso especial. Houve embargos de declaração e outros embargos de declaração. E depois embargos de divergência. E se for um advogado, já vivi do outro lado, se você consegue impor embargos de divergência contra a turma e contra a sessão, você consegue que ele trafegue, é toda a vida. É triste, mas é verdade. O que aconteceu? Em outubro de 2012, deu-se a extinção da punibilidade pela prescrição. No STJ, se esperasse pelo Supremo, mais uns 5 ou 6 anos de barbada. Portanto, presidente, eu respeito todos os pontos de vista, porque acho que todas as pessoas merecem respeito e consideração. Agora, esse não é o país que eu gostaria de deixar para os meus filhos. Um paraíso de homicidas, estupradores e corruptos. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funciona. E quando funciona, é para prender menino pobre, geralmente primário e de bons antecedentes. Sob este novo regime que nós implantamos em 2016, só na Operação Lava Jato, foram 77 decisões já confirmadas
em segundo grau, ou confirmadas ou revistas sem absolvição, porque muitas vezes elevam as penas. 77 condenações por corrupção e por lavagem em uma única vara, onde as coisas andam. Portanto, o número de condenações é superior a uma centena. Eu estou falando das que foram mantidas em segundo grau. Portanto, presidente, se nós voltarmos atrás, essas transformações que nós finalmente estamos conseguindo no Brasil, com atraso, mas não tarde demais, elas vão regredir. E o crime vai voltar a compensar, porque sem o risco da prisão em segundo grau, acabaram-se os incentivos para a colaboração premiada, que foi decisiva para o desbaratamento desta corrupção sistêmica que existe no Brasil. Porque a corrupção, sobretudo quando envolve a lavagem de dinheiro, ou ela tem ajuda de alguém que conhece o esquema de dentro, ou você não consegue desvendar. Portanto, acabar com o estímulo à colaboração premiada é dar um incentivo à corrupção, é voltar a ser como sempre fora. Vai ser a renovação do pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro, que foi celebrado entre parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal. Não foram pequenas falhas individuais, eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição por anos. Não é fenômeno de um governo, nem de uma pessoa. A última coisa que me ocorre é fulanizar. É que nós criamos um modo de fazer política e de fazer negócios no Brasil baseado nesta impunidade. Como é que o esquema funciona? Funciona assim: o agente político relevante nomeia o dirigente de empresa estatal ou o ministro de Estado com metas de desvio de dinheiro. O dirigente frauda a licitação para contratar a empresa que vai participar do esquema. A empresa superfatura o contrato administrativo para gerar o excedente de caixa. E aí, então, o dinheiro é distribuído para o agente político e os seus correligionários. Esse não foi um esquema que se desvendou, um esquema isolado. Esse passou a ser o modo normal de se fazer política e de se fazerem negócios no Brasil. Não há um contrato administrativo relevante que não tenha alguma coisa desse gênero. E quando não é isso, é propina para o financiamento da Caixa ou do BNDES, ou propina para colocar dispositivo em medida provisória, ou CPI para achacar as pessoas. Nós criamos um país de ricos delinquentes pela incapacidade do direito penal de acolher qualquer pessoa que ganhe mais do que 5 salários mínimos. E este quadro só começou a se alterar pela mudança de atitude na sociedade, na imprensa, nas redes sociais, nas instituições e na própria jurisprudência do Supremo, com esta mudança que nós fizemos em 2016. Vamos voltar a ser muito parecidos com o que éramos antes. Um país feio e desonesto, que dá os incentivos errados e extrai o pior das pessoas. As teses jurídicas para a manutenção do entendimento, que me parece insuperável, do Supremo Tribunal Federal, a meu ver, são as seguintes. A primeira: portanto, eu, no meu capítulo, estava justificando a mutação constitucional. Por que era imperativo mudar? E agora, os fundamentos jurídicos dessa mudança. A ordem constitucional brasileira não exige o trânsito em julgado para a decretação de prisão. Não exige, nunca exigiu. O que se exige é ordem escrita da autoridade competente. Portanto, veja-se o que diz o artigo 5º, inciso 67 da Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E diz o inciso 61, que vem antes: ninguém será preso, senão em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Portanto, um diz ninguém será considerado culpado e o outro diz ninguém será preso. Portanto, o pressuposto para a decretação da prisão no sistema constitucional brasileiro não é o esgotamento dos recursos com o trânsito em julgado. O pressuposto é a ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Portanto, o que a Constituição diz é que prisão é uma matéria de reserva de jurisdição. Só o Poder Judiciário, salvo exceções especialíssimas, só o Poder Judiciário é que pode decretar a prisão. E tanto é assim que o sistema admite as prisões processuais sem trânsito em julgado, aliás, sem julgamento nenhum. Você pode prender antes do julgamento de primeiro grau. Você tem prisão cautelar e você tem prisão preventiva. E tem prisão para fins de extradição, prisão para fins de deportação, prisão para fim de extradição. Nenhuma delas exige trânsito em julgado, nenhuma delas exige sequer decisão condenatória de primeiro grau. Aliás, porque o sistema é ruim, como eu estou descrevendo, é que se verifica essa distorção apontada pelo ministro Alexandre de Moraes, de que 41% dos presos são presos provisórios. Porque o sistema é muito ruim, os processos não chegam ao fim e, portanto, os juízes acabam optando pela prisão provisória como única forma de realizar alguma medida de justiça, o que é uma distorção. Porém, é o que acontece. Aliás, e o ministro Alexandre de Moraes observou isso, já tem observado de outras vezes, não usem os pobres. Os pobres são presos antes da decisão de primeiro grau. Os pobres são presos em flagrante e lá permanecem até a condenação final. Não é de pobres que nós estamos falando aqui. Porque se fosse de pobres, a mudança da jurisprudência teria aumentado o índice de encarceramento. Tem gente que muda de calçada quando vê um pobre, mas depois diz, olha, os pobres. Não são os pobres que estão em questão aqui. Não é disso que se trata. Os pobres são presos em flagrante, com 100 gramas de maconha, algumas pedras de crack, e ficam lá mofando, sem ninguém para se preocupar muito com eles. Portanto, com todas as vênias de quem pensa diferente, eu considero uma leitura equivocada da Constituição interpretar essas normas como significando que somente se pode prender alguém depois do trânsito em julgado. Nenhuma interpretação jurídica que leve ao absurdo pode ser uma interpretação jurídica legítima e sustentável. Prefiro outra, interpretar de uma forma que conduza ao que é justo, correto e legítimo. E nenhuma declaração de direitos humanos no mundo, nenhuma, exige o trânsito em julgado para a prisão. E eu fiz o levantamento, não vou ler, está no meu voto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não fala em trânsito em julgado. A Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais não fala em trânsito em julgado. A Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia não fala em trânsito em julgado. A Carta Africana de Direitos do Homem, idem. A Declaração Islâmica dos Direitos Humanos não exige. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não exige. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de San José da Costa Rica, não exige. Como disse o ministro Alexandre, e eu estou de pleno acordo, a jabuticaba é o contrário. A jabuticaba é o contrário, evidentemente. Interessante é que esta posição foi sustentada pela ministra Ellen Grace quando, do julgamento em 2009, em que ela disse: nenhum país civilizado do mundo exige o trânsito em julgado. O ministro Teori Zavascki repetiu isso no julgamento de 2016, eu repeti, o ministro Gilmar Mendes repetiu. Todo mundo. Nenhum país, nenhum exagero, praticamente nenhum país civilizado do mundo adota esse critério. E os poucos que adotam não deixam o processo levar 5, 10, 15 anos. Processo tem que levar 6 meses, 1 ano.
Um ano e meio, se for muito complexo. Nós nos acostumamos com um patamar absurdo de normalidade, com esta sucessão de recursos procrastinatórios que fazem com que o sistema oscile entre o absurdo e o ridículo. O sistema processual penal brasileiro produz cenas de terceiro-mundismo explícito. São indecorosas. E nós precisamos enfrentar isso com coragem e com a capacidade de interpretar o que faz um país melhor. De novo, nós não estamos julgando aqui, e eu não estou falando sobre o caso concreto, se é justo ou injusto, se a condenação foi procedente ou improcedente. Não é isso que está sendo discutido. Nós estamos discutindo, como proposto no habeas corpus, e só poderia ser assim, a discussão de uma tese jurídica. E a tese jurídica é esta que eu estou expondo. Portanto, a primeira tese jurídica que confirma a nossa decisão, a Constituição não exige, e nenhuma declaração de direitos humanos exige. Em segundo lugar, a presunção de inocência sempre foi tratada e é um princípio e não uma regra absoluta. A regra, como nós sabemos em teoria, há dois tipos de norma, regras e princípios. A regra, ela define uma determinada conduta e, portanto, ou você segue a conduta e cumpre a norma, ou você não segue a conduta e você descumpre a norma. Portanto, se diz, em jargão jurídico, são comandos definitivos, ou tudo ou nada. Ou a norma foi cumprida ou a norma foi violada. Com os princípios não se pá. Portanto, a regra diz, não roubarás. Se roubar, violou a regra. Princípio é diferente. Princípio prevê um estado ideal, um bem jurídico ideal a ser alcançado, como justiça, como devido processo legal, como eficiência, como dignidade da pessoa humana. Não é a descrição de uma conduta. E, portanto, num sistema jurídico, num sistema constitucional, convivem diversos princípios e diversos valores. A liberdade é um princípio, a presunção de não culpabilidade é um princípio. Existem inúmeros princípios. A característica própria dos princípios é que, como existem diversos princípios e eles vivem em tensão entre eles, os princípios você não aplica na modalidade tudo ou nada. Ou você procura harmonizá-los, quando possível, mediante concordância prática, ou você tem que ponderar os princípios, fazendo concessões recíprocas entre eles e, eventualmente, escolhas. Ponderar significa pegar normas que protegem valores diferentes e atribuir pesos a essas normas em função da realidade fática. Quais são os princípios que estão em jogo na nossa discussão aqui? De um lado, está em jogo o princípio da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade, que é muito importante e está lá na Constituição. De outro lado, está um outro valor constitucional, que é a efetividade mínima do sistema penal. Porque a efetividade mínima do sistema penal abriga valores importantes, como a realização da justiça, a proteção de direitos fundamentais, a proteção do patrimônio público, a proteção do patrimônio privado, a probidade administrativa. Portanto, quando você tem um sistema punitivo, não é a ideia de punição que você pondera com a presunção de inocência. É o conjunto de valores imprescindíveis para a vida civilizada que você protege tendo um sistema punitivo. Todas as sociedades democráticas e civilizadas têm um sistema punitivo. É para fazer o mal? Não. É para fazer o bem. É para proteger os direitos fundamentais. É para proteger a próxima vítima. É para proteger o patrimônio público. É para proteger a probidade administrativa. Portanto, no momento em que você cria um clima de absoluta impunidade, o que você está sacrificando é a vida, a integridade física das pessoas, o patrimônio público, a probidade administrativa. Portanto, não é punitivismo versus presunção de inocência. São muitos direitos e valores versus presunção de inocência. Pois bem, e como é que funciona a ponderação no caso
do princípio da presunção da não culpabilidade. Quando começa a investigação, eu acho que o princípio da presunção de não culpabilidade tem um peso elevadíssimo, porque é o Estado que tem que provar que houve alguma coisa errada e que houve um crime. Depois, quando vem a denúncia, aí já reduz em alguma medida o peso da presunção de inocência. Quando vem a condenação em primeiro grau, diminui um pouco mais. Aliás, já diminui bastante. Quando vem a condenação em segundo grau, o princípio da presunção de inocência perde peso e prevalece os outros valores que devem prevalecer. Porque depois da condenação em segundo grau, já não é mais possível discutir nem a autoria, nem a materialidade. Portanto, se alguém foi condenado em segundo grau, é porque o Estado estabeleceu uma certeza jurídica de que o fato ocorreu e de que aquela pessoa é a autora do fato. O que se vai discutir no Superior Tribunal de Justiça são questões de legalidade e o que se vai discutir no Supremo são questões de constitucionalidade. Mas os fatos e as provas já não estão mais em questão. Portanto, a partir desse momento, a presunção de não culpabilidade perde para o interesse do sistema de justiça, para a proteção de todos esses valores. A ponderação é feita com o auxílio do princípio da proporcionalidade, o que alguns preferem chamar a máxima da proporcionalidade, para tornar uma longa história curta. Em matéria penal, proporcionalidade significa proibição do excesso e vedação da proteção deficiente. Pois aqui, depois do segundo grau, o princípio da presunção de inocência cede o passo para o interesse do sistema de justiça, porque um sistema em que os processos se eternizam, gerando longa demora até a punição adequada, prescrição e impunidade, constitui evidente proteção deficiente daqueles valores de direitos fundamentais de probidade administrativa e patrimônio público. Eu repito, um sistema penal desmoralizado não serve a ninguém, não serve à sociedade, não serve ao Poder Judiciário e não serve para a advocacia. Por fim, o terceiro argumento jurídico, que esse então me parece insuperável, mesmo para quem ache que o princípio da presunção de inocência impede, do ponto de vista constitucional, a execução depois do segundo grau, mesmo para quem entenda isso, eu acho que a prisão se impõe porque, e esse é o terceiro fundamento, depois da condenação em segundo grau, já não há mais dúvida acerca da autoria e da materialidade, e a execução da pena se torna uma exigência de ordem pública para a preservação da credibilidade do Poder Judiciário. Alguém condenado em segundo grau por roubo ou por estelionato, ou, como se considera que no Brasil não são crimes violentos, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem, fraude em licitação, nada disso é crime violento. É esse o povo que se quer colocar na rua, para deixar o lugar ocupado pelos meninos da maconha. Então, esses crimes são considerados não violentos que não justificam a prisão preventiva. E aí, o sujeito que roubou 100 milhões frequenta os mesmos restaurantes de gente que passou o dia trabalhando. Se alguém acha que não viola um sentimento mínimo de justiça, uma situação como essa, as pessoas podem ter, evidentemente, noções diferentes do que seja justiça. Portanto, um dos fundamentos para a prisão preventiva previsto no artigo 312 é a garantia da ordem pública. E eu considero que a credibilidade da justiça integra o conceito de ordem pública que deve ser adotado. A demora na aplicação indefinida de sanções proporcionais abala o sentimento de justiça da sociedade e compromete a respeitabilidade das instituições judiciais. Punir alguém 5, 10, 15, 20 anos depois do fato, talvez seja até injusto,
20 anos depois, a pessoa já é outra, já mudou os seus valores. O sistema é totalmente absurdo e frustra. O sistema penal brasileiro frustra o principal papel do direito penal, que é o de papel de prevenção geral. É as pessoas não delinquirem pelo temor de que lhes aconteça alguma coisa negativa. Este papel o direito penal não desempenha no Brasil. Essas pessoas não têm medo de nada, tanto que 3 anos depois da Operação Lava Jato, continuam atuando da mesma forma. Da mesma forma. Nesta reação imensa, nessa operação abafa que existe no Brasil, em que há 2 lotes, os que não querem ser punidos, mas há um lote pior, dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente. E, portanto, apesar das mudanças, apesar da sociedade brasileira mobilizada, essas pessoas ainda não se deram conta de que a gente precisa de um outro país e que a gente está vivendo um momento de refundação e que nós vamos frustrar a sociedade brasileira se nós dissermos que o modelo antigo é que era bom. Ninguém interpreta a Constituição, e muito menos o direito penal, para atender clamor público. E nisso estamos todos de acordo. Mas uma interpretação que produz consequências absurdas e frustra os sentimentos mínimos de justiça da sociedade não pode ser a interpretação adequada do texto constitucional. E aqui chego, presidente, ao último tópico do meu voto e peço desculpas por ter me alongado, mas eu considero que este é um momento dramático do Supremo Tribunal Federal e do país. Eu acredito que a história é uma marcha contínua na direção do bem, e ela nem sempre é linear. Mas esse é um passo atrás muito largo que nós vamos dar. Muito frustrante, duro mesmo, para mim e para a sociedade de uma maneira geral. Meu último capítulo chama-se O Direito e a Justiça baseados em evidências. Há 2 movimentos importantes que ocorreram no mundo nas últimas décadas. O primeiro foi o que se chama o giro democrático constitucional, ao qual nós aderimos com a Constituição de 1988, que é limitação do poder, centralidade dos direitos fundamentais e uma certa ascensão institucional das Cortes Constitucionais. O fenômeno foi em todo o mundo e acho que, com algum sobressalto até aqui, ajudou-nos o senhor, e nós temos 30 anos de estabilidade institucional e acho que não há riscos para isso. Mas há um giro que nós ainda não conseguimos efetuar inteiramente por ideias antigas e arraigadas, que é um giro empírico pragmático, em que é preciso, que é uma característica brasileira e latina, os portugueses já se livraram dela, que é um mundo de retórica vazia, alheio aos fatos, alheio ao que acontece no mundo real. Portanto, o empirismo significa a valorização da experiência, dos fatos, a verificação do que acontece no mundo real. E o pragmatismo, por isso a virada empírico-pragmática, consiste em verificar que tipo de resultados uma decisão ou uma política pública produz sobre a realidade, produz no mundo real, se ela é capaz de satisfazer adequadamente as demandas existentes. E, portanto, a pesquisa empírica é a grande novidade do direito contemporâneo, com a ajuda valiosa, e a nossa presidente atuou intensamente nesse sentido, a participação valiosa do Conselho Nacional de Justiça, produzindo números, e anteriormente o ministro Lewandowski, e, portanto, agora a gente já sabe, o congestionamento está, em primeiro grau, o congestionamento está na execução, o congestionamento está na execução fiscal, e, portanto, você pode pensar soluções com base em dados. Sem dados, você decide no escuro, o país não tem controle de políticas públicas, não tem controle de desempenho, não tem controle de resultado. Quando eu assumi a relatoria da questão do indulto, eu perguntei quantas pessoas são beneficiadas. Ninguém sabia me responder.
Portanto, o país opera. Não, mas o indulto é para descomprimir o sistema penitenciário. Tá bem. Quantas pessoas? Não tem estatística, não tem pesquisa empírica, não tem informação. Portanto, para homenagear meu querido e saudoso mestre Zé Carlos Barbosa Moreira, recentemente falecido, que no Brasil as pessoas acham sem ter procurado. E, portanto, a gente opera sem informação, sem estatística e sem números. Eu, portanto, tomei o cuidado de trazer alguns números. Segundo os dados da Assessoria de Gestão Estratégica do Supremo, entre 1º de janeiro de 2009 até meados de 2016, haviam sido apresentados 25.707 recursos extraordinários ou agravos em recursos extraordinários em matéria criminal. Desse total, foram acolhidos 2,93%. Já é um número bem baixo, mas há uma informação mais interessante. A maior parte dos 2,93% acolhidos foram recursos da acusação, para agravar a situação do réu, e não para melhorá-la. A estatística favorável aos réus é de 1,12%. Portanto, no Supremo Tribunal Federal, os recursos extraordinários decididos em favor do réu são no percentual de 1,12%. Quando se vai examinar o percentual de absolvições dessas decisões em favor do réu, elas são de 0,035%. Vale dizer, naquele período, em mais de 25 mil recursos extraordinários, houve somente 9 casos de absolvição. E de lá para cá, dessa pesquisa para cá, embora eu tenha feito de uma maneira artesanal a minha assessoria, houve mais 4. Uma ou duas do ministro Dias Toffoli, uma do ministro Ricardo Lewandowski e uma do ministro Gilmar Mendes. Os outros casos de provimento eram casos que não envolviam a absolvição. Então, veja-se, aguardar o trânsito em julgado de recursos extraordinários produz um impacto de 1,12% em favor da defesa, sendo que apenas 0,035% de absolvições, de modo que subordinar todo o sistema de justiça a índices deprimentes de morosidade e ineficiência para produzir este resultado é uma opção que não passa em nenhum teste de razoabilidade ou de racionalidade. Eu bem entendo, e há colegas eminentes e muito queridos que pensam assim, há quem entenda que bastaria um único caso de reforma para justificar a exigência do trânsito em julgado. Mas, por essa lógica, nós deveríamos fechar todos os aeroportos, porque, apesar de todos os esforços, há uma margem mínima de acidentes. O mesmo vale para a indústria automobilística, para a construção civil e quase todas as atividades produtivas. Viver envolve riscos e tornar a vida infinitamente pior não é capaz de eliminá-los. Portanto, esses são os índices do Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou chegar aos índices do Superior Tribunal de Justiça. Ministro... Eu vou chegar aos habeas corpus também, ministro Toffoli. Roberto Segundo... Pois não. Me permite, até porque Vossa Excelência citou 2 casos que eu dei provimento em RE. A semana passada eu dei provimento de um recurso extraordinário, não foi muito divulgado, mas eu entendo de extrema importância, até por aquilo que Vossa Excelência mencionou a respeito do Tribunal do Júri, que foi o caso do promotor Thales Schwedel, que a ele foi imputado a prática de um homicídio no litoral de São Paulo, e ele foi julgado e absolvido por legítima defesa pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E lá ele foi julgado por ser promotor. Mas ele não tinha o vitaliciamento, que foi a decisão depois final que houve, de tal sorte que, como ele não era vitaliciado, eu decidi, exatamente por anular o acórdão absolutório,
e encaminhar para o júri popular, porque ele não tinha foro, na medida em que não era vitalício. Nem bem foi uma absolvição, né? Nem bem foi uma absolvição. E veja, eu imagino que não seja da lavra da eminente procuradora-geral Raquel Dodge, mas o parecer que consta da Procuradoria-Geral da República, o recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, foi pelo improvimento, doutora Raquel. Foi pela negativa de provimento, parecer do Ministério Público Federal constante dos autos. Dei o provimento e ele vai a júri. Muito obrigado. Recurso extraordinário provido em matéria penal. A pesquisa, me avisaram do meu gabinete que eu estava com uma marca de batom, um beijo no rosto. O único problema é que eu não preciso nessa altura da minha vida. Foi a ministra Rosa. Ela também me deu um beijo. A matéria, mas foi da ministra Rosa, está justificado. Os recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça. Segundo pesquisa desenvolvida pela Coordenadoria de Gestão de Informação do Superior Tribunal de Justiça, sob a coordenação do digníssimo ministro Rogério Schietti, os números em relação aos recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça também afirmam a necessidade da mudança da jurisprudência. A pesquisa realizada pelo ministro Schietti, a meu pedido e com a equipe técnica do STJ, pesquisou entre 1º de setembro de 2015 e 31/8 de 2017, portanto, 2 anos, todas as decisões das 2 turmas criminais do tribunal. Pesquisaram 68.944 decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial. Pois bem, o percentual de absolvição em todos esses processos foi de 0,62%. 0,62%. Em 1,02% dos casos, houve substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos. Portanto, eu acho legítimo somar uma com a outra. Portanto, 1,02 mais 0,62. Os outros percentuais envolvem dosimetria, eventualmente progressão de regime, eventualmente mudança de regime. Portanto, a soma dos percentuais nos recursos especiais e agravos em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, a soma dos percentuais de absolvição e mudança de regime de prisão para substituição de direitos é de 1,64, revelando o baixo impacto das decisões em recurso especial do Superior Tribunal de Justiça sobre os réus. E diante desses dados, pedindo todas as vênias a quem pensa diferente, com todo respeito e carinho mesmo, é ilógico, a meu ver, moldar o sistema em função da exceção e não em função da regra, porque eu considero que 1,64% é exceção e não regra. E aqui a ressalva muito importante. Eu bem sei que em habeas corpus, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, o percentual de reforma é muito superior a esse que eu estou descrevendo aqui. Aliás, eu queria fazer uma defesa objetiva do Superior Tribunal de Justiça. Há muitos habeas corpus concedidos no Superior Tribunal de Justiça. É que só chega aqui os habeas corpus quando eles não concederam. Portanto, 100% do que chega aqui não foi concedido, porque os que foram concedidos morrem lá. Portanto, não dá para fazer estatística de habeas corpus no STJ olhando que 100% no Supremo não foi concedido, por evidente. Mas, eu repito, em habeas corpus, o percentual de reforma é mais relevante. Mas eu considero que este é um argumento a favor de se manter a jurisprudência do Supremo, porque existe uma válvula de escape, porque os habeas corpus não estão sendo restringidos. E, portanto, se houver algum erro que salte aos olhos, em habeas corpus, eles podem ser solucionados. Portanto,
justamente porque há habeas corpus, não há sentido em se exigir o trânsito em julgado ou o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, até porque o habeas corpus é muito mais rápido. A menos, e essa não é evidentemente a motivação aqui, a menos que se esteja apostando na procrastinação. Portanto, faz muito mais sentido decidir essa questão por habeas corpus do que esperando o recurso especial ou esperando, o que eu acho que seria pior ainda, o recurso extraordinário. Por fim, presidente, sobre as prescrições que acontecem nesse sistema, o STJ informa que nesses 2 anos pesquisados, 830 ações penais ou pretensões punitivas prescreveram. E no Supremo Tribunal Federal, no mesmo período, prescreveram 116 casos. Portanto, nos últimos 2 anos, o sistema penal, que movimentou justiça de primeiro grau, justiça de segundo grau, STJ e Supremo, deixou prescrever 1.000 processos. É mais do que a Suprema Corte Americana julgou nos últimos 10 anos. E nós deixamos prescrever. O sistema funciona muito mal. E, portanto, presidente, eu, por todas essas razões, entendo que nós devamos manter a virada jurisprudencial de 2016. Eu não acho defensável, nem juridicamente, nem empírica e pragmaticamente, a mudança de jurisprudência, mesmo para esta solução conciliatória que, com descortínio e boa-fé, o ministro Dias Toffoli propõe. E aqui eu vou dizer por que a mim me parece... mas aqui eu gostaria de apresentar um último elemento estatístico que considero muito relevante, também de pesquisa conduzida pelo ministro Schietti no Superior Tribunal de Justiça. Eu não acho que essa solução seja boa, eu sou contra ela. Gostaria de dizer, eu sou a favor de manter a jurisprudência. Mas, se prevalecer o entendimento de que deva ser a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, repito, sou contra, mas se entender isso, se for o caso de alterar a jurisprudência para essa posição intermediária, eu gostaria de trazer a seguinte informação que considero muito relevante. Pesquisa solicitada também por mim produziu o seguinte resultado. A primeira decisão terminativa proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, a minha proposta é, se passar, que seja STJ, que seja a primeira decisão terminativa do STJ, porque esta se consegue produzir em prazo razoável. O que é muito ruim é que depois desta, aí vem o agravo regimental, depois vem os embargos de declaração, depois vem os embargos de divergência, depois vem os embargos de declaração nos embargos de divergência que não foram conhecidos, e assim vai. Portanto, a minha proposta é, se passar, que seja o Superior Tribunal de Justiça, que seja a primeira decisão terminativa do Superior Tribunal de Justiça. Porque aí, vejam as estatísticas, a primeira decisão terminativa, acabou a decisão de que extinguiu o processo. A primeira decisão terminativa em recursos especiais no STJ leva 202 dias. Isso é, cerca de 7 meses. Em recursos especiais, 7 meses. Em agravos em recursos especiais, a primeira decisão leva 153 dias. Portanto, pouco mais de 5 meses. De modo que, embora eu acho que seja muito ruim, seria um atraso suportável. Mas agora vem a informação que eu considero decisiva para este argumento, que é a seguinte: o percentual de provimento de agravo contra essa primeira decisão é irrisório em relação aos recursos especiais. Em 30.082 decisões, a porcentagem de reforma foi 0,31% em recursos especiais e em agravos
em 52.327 decisões, a porcentagem de reforma foi de 0,21%. Ou seja, a primeira decisão terminativa do STJ prevalece em mais de 99% dos casos, em bem mais, 99,5% dos casos. Portanto, esta fórmula de prevalecer, se prevalecer aqui em plenário a tese sugerida pelo ministro Dias Toffoli, de que seja o Superior Tribunal de Justiça, com a qual eu não estou de acordo, eu acho, no entanto, que se a intenção não é procrastinatória, e evidentemente não é, e se nós podemos demonstrar empiricamente que 99,5% dos recursos contra a primeira decisão do STJ são mantidos, tem que ser a primeira decisão do STJ. Ou então, nós estaremos moldando todo o sistema em função de 0,31% dos casos, o que não há lógica nem racionalidade que possa sustentar. Portanto, presidente, por essas razões jurídicas, por essas razões empíricas e por essas razões pragmáticas, e porque o país precisa de uma interpretação constitucional que ajude a superar este passado de impunidade e de incentivos errados para o mal, eu voto pela manutenção da jurisprudência. E eu repito, nós estamos discutindo isso em habeas corpus e, portanto, eu estou discutindo a tese jurídica, o meu voto discute a tese jurídica, eu não li a decisão de primeiro grau, nesse caso concreto, eu não li a decisão de segundo grau, eu só li a decisão do Superior Tribunal de Justiça apontada como ato coator. Portanto, nada do que eu disse confirma ou infirma a decisão de mérito. Eu apenas acho, no entanto, que se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a pena pode ser cumprida depois da decisão de segundo grau, esta é uma decisão que republicanamente deve valer para todos. Assim é numa república, assim é no reto caminho. Não se desvia nem de um, nem de outro, nem de um terceiro. É como voto.